Muito boa tarde, eu sou Rita Soares e esse é o nosso programa Dialogar para Incluir. Agradecemos a todos vocês ouvintes da Rádio Imperatriz 96,9 FM, sediada aqui em Ribeirão das Neves. E todos os nossos seguidores também pelas redes sociais. Este é o nosso programa de estreia e nós iremos abordar o tema dos direitos humanos. Nada mais do que justo trazermos dois especialistas para tratar e dialogar conosco sobre essa temática tão ampla e tão relevante dos direitos humanos. Nós agradecemos, então, a presença ilustre dos nossos convidados, o senhor secretário Marcelo Lino. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Imperatriz. É um prazer, uma alegria estar participando desse momento, dessa estreia de sucesso e duradoura. Isso mesmo. Marcelo Lino é o secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania do município de Contagem, vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência do município de Contagem, professor de Pedagogia e Administração da Faculdade Única do município de Contagem, consultor de Educação Inclusiva e um dos implementadores do programa Sem Limites, que foi criado em 2006, um programa de grande sucesso, né, Marcelo? Isso, programa relevante lá no município de Contagem. Nós temos que falar também sobre esse programa Sem Limites, que é um sucesso. Agradeço mais uma vez a sua presença. É uma alegria. Para nós podermos dialogar com o secretário de Direitos Humanos e Cidadania do município de Contagem. Nossa convidada também, Geralda Aparecida Nogueira, conhecida por G. Nogueira, superintendente de Políticas para Mulheres de Contagem, presidente do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do município de Contagem, conselheira no Conselho de Igualdade Racial de Contagem, formada em Psicologia e Direito, pós-graduada em Gestão Pública, Psicopedagogia e Psicanálise, mestra e doutoranda em Psicanálise e doutoranda em Direito. Geromeira, muito obrigada por sua presença, que muito nos honra. Eu que agradeço, boa tarde a todos os ouvintes, a todos que seguem, né, a Rádio Imperatriz. Eu agradeço com muita alegria o convite de estar com vocês. Prazer é todo nosso. Marcelo, você me desculpe, mas eu vou fazer sua apresentação agora da sua formação, né, que é Filosofia e pós-graduação em Educação Inclusiva. Não é isso mesmo, Marcelo? Isso mesmo. Tem algo mais aí para nos acrescentar? Não, por hora é isso mesmo. Ótimo. Vamos lá. Agora, neste ano de 2019, em dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completará 71 anos, né, com seus 30 artigos que nós vamos aqui elencar a importância de cada um deles. Assinada em 10 de dezembro de 1948 por 50 países membros, a conferência sediada em São Francisco, no estado da Califórnia, Estados Unidos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, após a Segunda Guerra Mundial, que durou dos anos de 1939 a 1945. Vamos entender, então, através desse nosso diálogo, qual é a importância dos direitos humanos, por que ele foi criado, a quem ele está direcionado. Então, nós vamos dialogar sobre essa temática importante, não é mesmo? E dentro, então, dessa importância toda e dessa abordagem ampla sobre os direitos humanos, eu faço a minha primeira pergunta para o secretário Marcelo Lino, para que ele nos esclareça sobre a questão, o que é realmente, Marcelo, os direitos humanos, do que se trata? Pois é, ouvintes da Rádio Imperatriz, todos, uma alegria novamente, né, reiterar a minha alegria estar aqui, e a gente, num momento tão importante da história do mundo, da história da América Latina, do Brasil, a gente poder tratar desses assuntos, né, numa lógica de uma rádio que tem o objetivo de democratizar as comunicações, democratizar para a população o acesso à mídia e à informação. A gente tem que pensar, acho que, né, a gente fala em direitos humanos. Aqui no Brasil a gente acabou fazendo muito mau uso desse conceito, ou fazendo um uso muito pequeno perto do tamanho e da importância que tem esse conceito.
O mundo vindo de uma guerra que foi avassaladora, que foi devastante, uma devastadora, uma guerra, né, em que houve muitos, né, uma morte de milhões de judeus, extermínio. Então, isso causou, depois dessa histeria coletiva, causou um grande trauma na população, né? Nós nos olhamos para nós mesmos enquanto população e pensamos, o que nós fizemos? E a gente descobriu o que já era óbvio, que todo mundo sabia. Que o ser humano, nós somos capazes de coisas belas e somos capazes de coisas terríveis. Então a gente precisa de pensar o que nos humaniza, né? O que nos torna humano, né? O que nos torna homem, né? Enquanto sociedade, o homem enquanto, né, espécie, enquanto ser humano, enquanto alguém que nos diferencia de um cachorro, de um gato, de um papagaio, dos animais. Né? A gente não é só, que isso não é pouco, o fato de sermos racionais. Né? Evidentemente que por sermos racionais, a gente acabou, numa leitura antropológica, dominando as espécies. Né? Mas como conviver harmonicamente, sabendo mediar os conflitos, sabendo mediar os interesses? É o fato da gente olhar um para o outro e reconhecer assim, há algo que nos une, que é o fato de sermos humanos. Bom, nos reconhecemos enquanto humanos, agora precisamos de saber o que nos humaniza. Então, ser humano é uma coisa, está ligado à nossa espécie, à nossa biologia e está ligado às nossas tradições antropológicas, né? A nossa ancestralidade. Mas o que nos humaniza? Secretário. Né? Só para concluir um pouco aqui. Então, desculpa. Mas, por exemplo, o que nos humaniza? Né? O que me faz olhar para você, para a Gê Nogueira e dizer assim, nós somos iguais? São valores comuns. Então nós vamos pensar né, quais são os valores que nos garante, com toda a nossa diferença, que é uma virtude, que é uma qualidade a ser preservada e ser cultivada, mas o que nos une? Então, a gente vai buscar alguns valores comuns e alguns direitos comuns, né? Dizer assim, olha, para sermos iguais, se somos humanos, e para sermos humanizados, a gente precisa de ter direitos comuns, que valem para todo mundo, independente de onde ele vem, de onde ele é, da sua condição social, da sua condição econômica, da sua questão étnica, racial, orientação sexual, enfim, o que nos humaniza. Então a gente chegou, os países chegaram ali a uma conclusão, né, e fizeram essa carta, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E daí a história vem sendo escrita partindo desse princípio. Por mais que essa carta seja vilipendiada, seja criticada, mas é o que a gente tem, que a gente pode dizer assim, olha, há um marco comum, há algo que nós unimos e dizemos assim, olha, isso aqui nos humaniza. Claro que nós estamos pensando do ponto de vista de conquistas jurídicas, legais, etc. No âmbito das relações humanas e das relações sociais tem várias outras questões, mas é um bom princípio a gente partir disso. E cada vez mais numa sociedade globalizada, a gente precisa de cultivar esses valores, de ter essa Declaração dos Direitos Humanos como um princípio a ser seguido e como um marco importante no nosso processo civilizatório. Porque a gente vive nessa lógica que a gente falou hoje das bolhas, e a gente está aqui numa rádio falando, tendo o direito de falar, mas hoje, por exemplo, em muitos lugares do mundo, as pessoas não têm esse direito de falar. É verdade. Tem lugares do mundo que a pessoa não tem direito de expressar a sua fé. Né? Até pouco tempo atrás, na história isso é muito pouco, até os anos 30, as mulheres, por exemplo, no Brasil, elas não votavam. Né? Até 4, 5 décadas atrás, nos Estados Unidos, existia uma segregação racial. Existia dentro do ônibus, por exemplo, os brancos se sentavam, os negros ficaram em pé. Então, até hoje, pessoas são agredidas, mortas, violentadas pela sua orientação sexual. Pessoas de
religiões de matriz africanas têm, no Brasil de hoje, os seus terreiros, os seus templos religiosos invadidos porque não são de orientação cristã, por exemplo. E, por sua vez, também tem vários lugares do mundo que as pessoas que são cristãs não têm o direito de exercerem a sua liberdade de culto, de expressão religiosa. Então é algo que a gente precisa de cultivar, que a gente precisa de ter comumente e de garantir isso cada vez mais está na nossa pauta. Secretário, então nós podemos elencar aqui algo muito importante, porque nos ideais da organização foram declarados no preâmbulo da Carta Proposta que nós, os povos das Nações Unidas, estamos determinados a salvar as gerações futuras do flagelo da guerra, que por 2 vezes na nossa vida trouxe incalculável sofrimento à humanidade. Dentro desse preâmbulo, o que você, Genuíno, pode nos elencar sobre a questão do que nós podemos atribuir os direitos humanos a determinados grupos, que são os grupos que, naturalmente, por questões religiosas, por questões culturais, por questões de etnia, quais os grupos que você poderia nos elencar como os grupos principais a serem atingidos, né, caso nós não tivéssemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos amparando esses grupos? Rita, eu penso da seguinte forma: esses grupos, na verdade, é o que o Marcelo estava falando dos valores, falando da questão do norteamento jurídico até para pautar essas limitações. Na verdade, nós estamos falando de respeito, nós estamos falando de afeto, do que é humano, do que nos humaniza, do que nos diferencia. É a questão da legitimidade do que é diferente, do que pertence a, né? E eu penso que esse preâmbulo, e essa pergunta que você me faz, todos os grupos que sejam diferentes do contexto que estão, ou do que é dito subjetivamente, socialmente, que seja o correto, que seja pautado como que é aceitável, é um grupo que seria perseguido ou teria seus direitos desrespeitados, ou poderiam chegar a essa aniquilação que você nos fala. Então eu penso esse preâmbulo nos chamando a pensar eticamente a postura de como conviver com o que não é igual a, ou que é colocado como sendo normal de se ter. Por exemplo, o exemplo que o Marcelo deu, que até algumas décadas atrás, nos ônibus lá, né, nos Estados Unidos, brancos ficavam sentados, negros ficavam de pé. Essa diferença do ser negro e do ser branco, do ser pobre e do ser rico, a questão da mulher, os direitos da mulher e os direitos que não tinha antes, a questão daqueles que têm necessidade, portadores de necessidades especiais, do idoso, da criança, do adolescente. Então são grupos que, se estão num contexto onde aquilo não é tido como o normal, o aceitável, seriam perseguidos. Então essa questão de quais grupos seriam atingidos está pautado dentro dessa questão do que é aceitável ou não naquele contexto, naquela sociedade, naquele momento. Vamos elencar então, vamos tentar fazer um apontamento de grupos que são os mais atingidos culturalmente, tá? Sobre a questão de preconceito, a não aceitação, a discriminação, de não terem a liberdade realmente protegida, né, pelas leis eles são. Mas quais os grupos que a gente poderia fazer resumidamente um elenco que são mais atingidos pela falta de desrespeito, do respeito, essa discriminação que fica em cima desses grupos, deles não poderem manifestar abertamente as suas culturas, as suas religiões, as suas opções sexuais, enfim. Vamos tentar fazer um pequeno elencar esses grupos aqui, só para a gente poder fazer uma abordagem de cada grupo. Rita, hoje a gente trabalha no conceito, falo enquanto secretário, né? Sim. E aí focando numa realidade mais brasileira e mais local, região metropolitana, mais Contagência, ou especificamente Contagência, com muito orgulho. Sim. Nós temos lá na cidade uma Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Né? Que são duas coisas que se implicam mesmo, né? Se é cidadania, é humano, e se é humano, tem que ter a cidadania. A gente nasce humano,
E juridicamente, a gente nasce um cidadão. Mas essa cidadania, obviamente, que ela tem que ser construída, cultivada e exercida. A cidadania está muito mais próxima da humanidade. Então, qual que é o conceito? Nós temos lá uma secretaria e qual que é a orientação do nosso prefeito, o prefeito Alex? É que a gente construa o acesso aos bens públicos, acesso às políticas públicas e garanta aquilo que a gente chama das minorias de poder. Sim. Né? Que são grupos que, se você for olhar demograficamente, eles fazem parte da maioria da população, somados ou não, eles fazem parte da maioria da população, mas que historicamente estiveram ali fora dos espaços de poder, dos espaços de decisão. Então, na Secretaria de Direitos Humanos, a gente trabalha, por exemplo, com as questões étnico-raciais, com as questões de gênero, né, com as questões das pessoas com deficiência, dos idosos, com os direitos humanos mais especificamente, numa lógica mais ampliada, de fazer palestras, de divulgar o que são esses direitos, né, os direitos LGBTs, né, e até também o direito do consumidor. Né? Porque o consumo, a gente não acredita no consumo como a porta da cidadania, mas a gente acredita que num país que muitas vezes o capitalismo ele veio às avessas, ou ele veio de uma forma colonizadora, de uma forma de uma colônia de exploração, de expropriação, não de ocupação, enfim, então que muitas das vezes o consumidor na sua relação com o grande fornecedor, ele é a parte mais fragilizada. E uma das vias que a Prefeitura de Contagem escolheu estabelecer para garantir isso, uma das é através do controle social, que são os conselhos de direitos. Né? Então, na Secretaria de Direitos Humanos, nós temos lá o Conselho do Idoso, o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho da Mulher, o Conselho LGBT, o Conselho de Política de Igualdade Racial e o Conselho do Consumidor, né? Defesa do Consumidor. Então, são esses pilares e para esses grupos que a gente vai construindo uma política intersetorial e uma política que ela precisa de ser reconhecida e apropriada pela sociedade para que ela tenha eficácia, mas são nesses pilares que nós vamos construindo, enquanto Poder Executivo, política de direitos humanos do nosso município. Ótimo. G. Nogueira, fale para nós, por gentileza, a respeito da função que você exerce, essa importância, essa grande importância do seu trabalho voltado da questão da violência contra a mulher. Aborda para nós, para a gente entender como é que é a importância desse trabalho, as conquistas que já foram feitas através desse trabalho, toda a importância, por favor. Olha, eu sou superintendente de políticas públicas para mulheres em Contagem, né? A nossa superintendência faz parte da Secretaria de Direitos Humanos, como o Marcelo bem disse, e nós estamos em Contagem fazendo um trabalho bem aguerrido no sentido de, desde lutar pelas questões das mulheres, de todas as mulheres, né, em todos os âmbitos, como o Marcelo bem falou, o nosso prefeito Alex Freitas nos pede para trabalhar com muito cuidado e delicadeza e construir uma política pública em torno da nossa pauta, que é a mulher. Faz parte do trabalho que eu faço a questão do centro de acolhimento a mulheres em situação de violência doméstica. Contagem faz parte da Grande BH, no estado. Infelizmente, é o terceiro lugar em feminicídio, né? Não porque a gente não esteja trabalhando no combate e tudo, mas por questão, né, Estado. E nós temos trabalhado bastante nesse sentido, no sentido de prevenção, no sentido do acolhimento das mulheres que estão dentro dessa questão da violência doméstica. Temos trabalhado na cidade a capacitação de toda a rede, nós chamamos de rede de enfrentamento à violência. Então vamos imaginar a cidade como se tivesse uma rede imaginária sobre ela, né? Para a proteção da mulher, principalmente nesse caso da mulher em situação de violência doméstica. E essa rede é composta por diversas instituições, equipamentos da cidade, tais como a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Defesa Social, a Secretaria
de desenvolvimento, polícia militar, polícia civil, Tribunal de Justiça, OAB, Ministério Público, Corpo de Bombeiro, todos juntos buscando fortalecer essa rede para a proteção da mulher. Nós temos trabalhado e agora estamos já na finalização para publicação do protocolo de atendimento à mulher em situação de violência doméstica na cidade, qualquer ponta da cidade que ela chegar, inclusive esqueci de dizer que a Secretaria de Educação também faz parte, e Saúde faz parte desse grupo. Bem amplo, né? Bem amplo, é bem fortalecido. Quando o prefeito Alex de Freitas tomou posse, ele instituiu este comitê, que é essa rede, através de um decreto. Sim. Então, nós reunimos mensalmente, discutimos a questão da cidade, e é como se a mulher, quando está em situação de violência doméstica, pegasse essa mulher e colocasse ela embaixo dessa rede. Certo. E a rede toda trabalha nessa direção. A Polícia Civil, em Contagem, nós temos delegacias especializadas de atendimento à mulher. Poucas cidades no estado têm. Nós temos mais de 800 cidades no estado, né? E 80 e poucas têm uma delegacia especializada em acolher a mulher, esse trato, essa delicadeza de entender esse discurso. E como que é esse acolhimento, gente? É feito por assistente social, Sim, né, que chega à delegacia, tem as delegadas especializadas, elas entendem da pauta, o que é chegar relatando violência. A mulher que vem relatando violência, ela vem traumatizada, muitas vezes ela não dá conta de contar tudo, né? Ela chega muitas vezes em dúvida se faz a denúncia, se não faz. A Lei Maria da Penha, que é a 11.340 de 2006, garante a ela a liberdade de fazer o boletim de ocorrência ou não, de deixar o agressor ou não, porque cada mulher tem um momento para decidir essa questão. É o que estamos falando da humanização, né? Enquanto humanos, essa diferença, né? Então, nós temos feito esse trabalho. Nós temos um fluxo de atendimento à mulher. Então, como que cada órgão desse trabalha junto para encaminhar essa mulher, para evitar que ela chegue na delegacia e ela relata o caso dela. Ela sai de lá, vai para o hospital municipal, relata o caso dela. Ela vai para outro órgão, a gente chama de revitimização. Já é traumatizante para ela ter que repetir, né? Aí fica repetindo. Então nós temos um trabalho em rede até para minimizar esse impacto, receber esses encaminhamentos, essa acolhida. Nós temos o Centro de Acolhimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica em Contagem, que é um espaço bem pequeno, que também faz parte das atribuições da pasta em que estou. E ali a gente faz a escuta dessa mulher. Nós temos uma psicóloga que tem experiência nisso, uma advogada, a equipe que acolhe. Nós temos mantido pelo município um abrigo sigiloso, se for o caso de perigo iminente de morte, essa mulher ter para onde ir, porque muitas vezes ela não pode nem voltar para casa, né? E temos construído juntos com o secretário Marcelo Lino e o prefeito Alex de Freitas, saídas possíveis e fortalecendo toda essa rede, todo o trabalho, né, em torno da questão da mulher que sofre violência, para nós trabalharmos inclusive a prevenção, que é complicado falarmos de prevenção em relação à violência, porque muitas vezes a gente não sabe que aquela violência vai acontecer, então como prevenir? Então nós trabalhamos na cidade toda, palestras, capacitações, falar que o serviço existe, se conhecer alguma mulher na situação, encaminhe para nós, que existem saídas possíveis, que existe uma rede preocupada, tem um trabalho forte, coeso dentro da Secretaria de Direitos Humanos e isso, enfim. Nós temos feito uma construção dentro dessa lógica, inclusive dentro dos espaços de poder, o executivo, o judiciário e o próprio legislativo, fazendo capacitações nesses grupos todos, né, para que todos trabalhem de uma forma mais humana nessa escuta da violência. Não só a violência, mas a superintendência trabalha outras questões em relação à mulher. Por exemplo, no mês de outubro, nós trabalhamos o fortalecimento da saúde da mulher. Então, nós trabalhamos o mês todo, inclusive em hospitais que trabalham com oncologia, trabalhar a autoestima da mulher, fizemos oficinas de turbante em vários pontos da cidade. Nós devemos ter alcançado aí umas 300 mulheres para essa oficina. Junto com a Comissão da Promoção da Igualdade Racial da OAB Contagem e também a Superintendência da Promoção da Igualdade Racial. Então nós trabalhamos muito juntos dentro da própria Secretaria, temos superintendências que o Marcelo citou, nós trabalhamos inclusive com a Superintendência do Idoso, fizemos para as idosas também, trabalhamos em conjunto para fortalecimento de todos, da cada um para todas. Tá. O Marcelo, secretário Marcelo, a sua formação em filosofia, você é professor na faculdade também, atualmente
na disciplina de curso de administração e pedagogia, correto? Esse semestre eu estou até de licença. Ah, é? Manda licença no semestre, mas até o semestre passado nesses 2 cursos. Então fala para nós assim, a respeito da sua formação de filosofia sobre a questão dos direitos humanos. Porque nós não podemos falar sobre, né, os direitos universais humanos sem falar de fatores históricos. Aí nós vamos lá, na Grécia, né? Sim, por favor. Que é uma discussão muito interessante e que também nela, como em qualquer coisa que a gente for fazer na vida, vive as contradições humanas, né? Sim. Os gregos lá, Sócrates, ou até os pré-socráticos, os primeiros filósofos, já se falava em cidadania, em construção, em direitos, né? Em questão do que nos humanizava, mas o mais engraçado é que não era para todos. Né? Naquele momento, você já tinha o cidadão e o escravo. Sim. Né? Não no conceito clássico do que a gente conhece de escravo, pensando no escravo na lógica que a gente, infelizmente, o mundo construiu, e sobretudo a América construiu, de escravizar o povo negro, né? Certo. Que era um escravo para produzir, trabalhar, apanhar, enfim. Mas muito numa lógica de um escravo que era alguém que tinha um senhor e era alguém que era uma pessoa de segunda classe, que não era da mesma classe e que de longe tinha os mesmos direitos do que o não escravo. Né? E isso na polis da cidade, na polis grega, ali, socrático, isso já existia e nem era contestado. Né? Naquele momento ali também, os primeiros filósofos não pensavam que a mulher tinha a mesma condição que o homem. Achava-se que a mulher era alguém inferior, alguém, né, que não tinha a mesma condição até psíquica, né, do ponto de vista orgânico, que o homem, de capacidade que nós estamos falando. Né? Então, vamos ver. Do ponto de vista teórico, a filosofia trata disso, mas como é algo que é impermeado pelo humano e por homens, já com essas contradições, né? No sentido que não é para todos. Né? Isso não é bem assim. Somos humanos, somos iguais, mas nem todos somos tão iguais assim. Né? Então, isso faz parte. Mas ao longo do tempo, também a própria filosofia, com outros pensadores, veio se redimindo e atualizando o seu pensamento, ao longo do seu itinerário, para descobrir ou para encontrar com essa lógica de uma igualdade que a própria palavra e o próprio conceito já pressupõe qualquer outra questão, que é a questão de se é igual para todos. É isso? E hoje, na sociedade brasileira, pelo menos pós-moderna, ou pós-industrial, ou pós alguma coisa que a gente não consegue nem nomear, a gente já fala de igualdade e de equidade, que são conceitos diferentes. Né? O igual é aquilo que é para todo mundo, né? No sentido do mesmo jeito, do mesmo tamanho. A equidade é assim, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você precisa. Então, são conceitos já, né? E o bom da história é que ela não para, né? Daqui a pouco a equidade já vai estar superada, e quando a gente fala daqui a pouco, estou falando do ponto de vista histórico, não é hoje nem amanhã. E a gente vai descobrir, bom, se hoje já tratamos com a equidade, mas a equidade não é o suficiente. A gente vai precisar de outro conceito, de outra coisa. O nosso velho desejo de dar nome e de nomeando as coisas para dizer do nosso lugar que a gente nunca chega e nunca vai chegar. Pode afirmar isso a nossa doutora Genoveira, que é a psicanalista aqui da roda. Mas é um pouco isso, um lugar que a gente nunca chega, que a gente nunca vai chegar, mas um lugar que a gente deseja ardentemente estar nele, mas a gente não sabe nem que lugar é. Aí na questão de conceituar, a gente chama de utopia, por exemplo, que muitas vezes, infelizmente, foi usado do ponto de vista pejorativo, dizer que utopia é um sonho romântico ou um sonho inatingível. Não, utopia é um desejo que a gente sempre vai ter, pelo menos enquanto estivermos latentes, vivos e pulsantes. A gente deseja, a gente quer, a gente chega, e a gente está no não lugar
e esse não lugar sempre é vislumbrando algum lugar, mas lugar que não existe, e a gente está sempre nesse não lugar, mas pensando em algum lugar. Eu queria saber o seguinte, no caso do Brasil, o Brasil também foi um dos países membros que assinou signatários e um dos, Rita, articuladores isso mesmo. dessa carta, o embaixador, o diplomata Oswaldo Aranha, né? Até por isso que o Brasil, sempre que nós temos aí as assembleias da ONU, o Brasil é quem abre a Assembleia da ONU, o presidente brasileiro, né, que estiver exercendo o mandato, abre a Assembleia, porque é uma deferência a essa questão do Brasil ser um dos grandes, através do diplomata Oswaldo Aranha, um dos grandes articuladores dessa Carta Universal dos Direitos Humanos. E quando foi que no Brasil ficou mais forte, mais iminente a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Foi através da Constituição de 1988. Explica para nós, Marcelo, explica para os nossos ouvintes, para eles entenderem a importância, você já falou aí brevemente a questão da importância do Brasil dentro dessa declaração, mas fala para nós como filósofo, como professor, como secretário de Direitos Humanos. A democracia política, a gente pensar na política enquanto algo público, né, algo assim, do marco jurídico e do marco filosófico, a democracia no Brasil política, ela é algo que está se afirmando, né? Para você ver, quando nós tivemos a Declaração dos Direitos Humanos ali proclamados, nós estávamos vivendo aqui no Brasil um período pós ditadura Vargas, né? Logo depois a gente viveu mais voltou Vargas pela questão do voto lá, depois a gente viveu o governo do Juscelino, depois veio o governo do Jânio Quadros, aí veio o vice